Nesse vídeo, eu e meu grupo é composto por mim, eu me chamo Júlia Ribeiro, pela Adria, pela Isabelle e pela Micaele, vamos abordar respectivamente 4 assuntos: efeito Doppler, funcionamento do sonar, campo magnético terrestre e bússola. Vocês também escutaram a ambulância passando, né? E é muito curioso pensar que o som da sirene muda na medida que a ambulância se aproxima e se distancia da gente. E isso pode ser explicado pelo efeito Doppler. Quer entender um pouco melhor isso? Então vem comigo. Bom, o efeito Doppler, ele é um fenômeno da física ondulatória, né? Então ele é um fenômeno ondulatório que consegue explicar essas coisas como o barulho da ambulância, essa diferença de som na medida que se aproxima e se distancia. E a gente precisa saber, então, que uma onda de alta frequência e um comprimento menor emite um som agudo. E uma onda de frequência baixa, né, no caso de baixa frequência, e de comprimento maior, faz com que o som saia grave. É por isso que quando a ambulância se aproxima da gente, o som é bem agudo, e na medida que ela vai se distanciando, o som fica grave. Eu vou colocar um exemplo agora aí, como vocês estão vendo na tela, que a gente tem como referência 2 pessoas, uma que está atrás da ambulância e uma que está na frente da ambulância. Percebam isso que eu falei, né? Essa coisa que eu expliquei da frequência e do comprimento, como faz bastante diferença na hora de escutar o som. No caso, a pessoa que está atrás da ambulância está ouvindo um som muito mais grave, porque a ambulância está se distanciando, né, dela. E a pessoa que está na frente está ouvindo um som bem agudo. Então, é isso que aconteceu quando eu estava lendo, né? Acontece em diversas situações, por exemplo, se a gente estiver em algum lugar e passar um carro buzinando, a gente também vai conseguir perceber esse efeito do som, vai ter diferença nessas situações. E quando a gente está assistindo também uma corrida de carro ou vendo uma moto passar na rua, então a gente consegue perceber isso em diversas situações. Para isso conseguir ficar bem fixado na nossa cabeça, vamos resolver um exercício. Esse é um exercício de uma universidade de Campinas, né, São Paulo. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. Número 1. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-mala. 2. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. 3. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. Então, aí a gente tem 3 situações diferentes. E o que a questão quer é que a gente fale em quais situações o professor percebeu o efeito Doppler. Então, a gente pode ver que na primeira situação, analisando ela, o alarme do carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas só. Então, isso significa que o moço que está sentado no banco da praça, né, lendo seu jornal, o professor no caso, e o carro não estão se movimentando, eles estão no mesmo lugar. Então, aí não tem efeito Doppler, porque precisa estar em movimento, né, para ter a diferença de som. Na segunda situação, é o exemplo da ambulância, que eu já dei na explicação. Então, aí a gente já sabe que existe o efeito Doppler. E no 3, que é um carro passando com a buzina ligada, né? Também tem o efeito Doppler, porque conforme o carro vai se distanciando, o som da buzina fica diferente. Como eu disse, o som fica mais grave, porque vai ser uma onda de baixa frequência com comprimento maior. Então, analisando as alternativas, a gente consegue perceber que a A já não é, porque ele diz que é o evento 1 e o evento 1 não é. Na B também não é, porque diz que é o evento 1 e 2 e o 1 não é. Na letra C também não, e na letra D diz que é a 2 e 3, até aí tá certo. Mas ele diz que a diminuição da frequência na 2 e o aumento na 3, e é ao contrário, por isso a gente consegue concluir que é a alternativa E. Eu vou explicar sobre o funcionamento do sonar, mas antes eu vou falar um pouco sobre o que é o sonar. O sonar ele é um dispositivo que foi criado para detectar e localizar qualquer coisa ou objeto submerso na água. Isso ocorre através
das ondas sonoras que os objetos eles refletem, mas eu vou explicar isso um pouco melhor mais para frente. Sobre o surgimento e a criação do sonar, tem-se registrado que no século XV, Da Vinci já fazia suas experiências com tubos que ele colocava na água, no mar, e colocava o ouvido a fim de detectar algum navio próximo. Mas a utilização das ondas sonoras para a localização de obstáculos só foi motivada depois do naufrágio do Titanic, onde ele colidiu com um iceberg. E as pesquisas elas só foram para frente durante a Primeira Guerra Mundial, no momento onde havia mais necessidade de detectar submarinos inimigos. Então, só na Primeira Guerra Mundial que as pesquisas elas conseguiram ir para frente, porque havia essa maior necessidade. O sonar ele funciona praticamente como um radar, só que ele utiliza os pulsos sonoros no lugar das ondas de rádio. Então, o pulso sonar ele é emitido e quando ele encontra um obstáculo, ele retorna ao emissor. A gente medindo o tempo que o pulso sonoro leva para ir e para voltar, a gente consegue calcular a distância do objeto. Sabendo disso, eu vou ler um enunciado de um exercício e vou resolver. O sonar de um navio emite ultrassom de uma frequência de 50.000 Hz. A velocidade do som na água é 1.500 metros por segundo. Se o ultrassom foi refletido por um cardume de peixes e a onda refletida é detectada no navio 0,2 segundos após sua emissão, então o comprimento da onda do ultrassom e a distância entre o navio e o cardume são, respectivamente, aí temos as opções A, B, C, D e E. Para a gente saber o comprimento da onda, é só a gente dividir a velocidade pela frequência, que aí vai ficar assim, 1.500 dividido por 50.000. Esse resultado vai dar 0,03 metros, que convertido fica 3 centímetros, ou seja, o comprimento da onda é de 3 centímetros. Para calcular a distância, a gente vai usar uma regrinha de 3. Ou seja, se em um segundo 1.500 metros são percorridos pelo som, em 0,2 segundos, quantos metros serão percorridos pelo som? Aí a gente vai fazer a continha ali, regra de 3, e o resultado vai dar 300. Só que isso é de ida e volta, e a gente só quer saber qual a distância. A distância não é a ida e a volta, a distância é só entre um e outro. Então, a gente vai dividir esse 300 por 2, que vai dar 150, ou seja, a alternativa C, onde diz 3 centímetros e 150 metros. O campo magnético terrestre é uma distorção magnética criada pelo núcleo da Terra que acaba funcionando como um ímã e ele é dividido em duas partes. A parte interna, onde a gente encontra ferro, níquel e outros metais em estado sólido, enquanto na parte externa a gente vai estar encontrando esses mesmos elementos só que em estado líquido. A teoria dínamo, ela diz que com a rotação terrestre, esses líquidos da parte externa acabam se movimentando e gerando correntes elétricas que formam o campo magnético. O campo magnético tem muitas funções importantes na nossa vida e uma delas é que ele atua na manutenção da atmosfera, permite a vida na Terra, minimiza ataques de ventos solares e sem ele a gente não iria conseguir fazer o uso da bússola. O campo magnético também tem grandes influências e uma delas é que quando acontecem grandes erupções solares que entram em contato com o campo magnético, as partículas que são expelidas pelo Sol, elas geram correntes elétricas que podem interferir no campo da Terra e acabar afetando equipamentos de aviação, satélites, meios de comunicação e navegação. Outra grande influência que o campo magnético tem é que ele também é um dos responsáveis pela formação das auroras boreal e austral, porque quando essas partículas expelidas pelo Sol penetram na atmosfera, os íons do campo magnético eles são desviados para os polos e lá eles vão interagir com moléculas de nitrogênio e oxigênio que vão formar os fótons, que são os formadores das auroras. E um estudo feito pela Universidade do Texas mostra que o magnetismo ele funciona como um visor para as aves migratórias, porque ele vai realçar o brilho e as cores no campo de visão das aves. Uma curiosidade é que o sul magnético não se encontra no polo sul e nem o norte magnético se encontra no polo norte. É ao contrário, então a gente vai estar encontrando
o sul magnético no polo norte e o norte magnético no polo sul, e é por esse motivo que a bússola aponta para o norte. Exercícios. Considere um ímã em forma de barra apoiado sobre uma mesa. Você segura entre os dedos outro ímã em forma de barra e investiga as forças magnéticas que agem sobre ele, nas proximidades do ímã apoiado sobre a mesa. Você conclui que o ímã entre seus dedos, letra A, será sempre atraído pelo ímã fixo, letra B, será sempre repelido pelo ímã fixo, letra C, tenderá sempre a girar, letra D, não será atraído nem repelido, ou letra E, poderá ser atraído ou repelido. E a resposta correta é a letra E, porque ele pode tanto repelir ou atrair, isso vai depender do campo magnético. No caso, se forem campos magnéticos do mesmo nome, no caso norte com norte e sul com sul, eles vão repelir, e se for campos magnéticos de nomes diferentes, eles vão atrair, no caso norte com sul e sul com norte. Sobre a bússola. A bússola é um instrumento de navegação e orientação guiado pelo campo magnético da Terra. Ela é composta por uma caixinha que tem uma agulha magnética e de referência, para saber onde você está, no caso, para te guiar, tem a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, para quem não sabe, é a imagem que mostra os 4 pontos cardeais da Terra, norte, sul, leste, oeste, junto com seus intermediários, que no caso poderia ser sudeste, nordeste, centro-oeste, entre outros. A origem da bússola. Não se sabe exatamente quando nem onde as bússolas foram criadas, mas se sabe que no século XVI os gregos utilizavam já. No século I, os chineses sabiam da existência do magnetismo. Eles sabiam que se você pegasse um pedaço de metal e esfregasse numa pedra magnética, as extremidades do metal apontariam para o polo norte e o polo sul. Então, na verdade, a bússola funciona de uma maneira bem simples. Basicamente, é a interação da sua agulha magnética com as linhas magnéticas da Terra. Então, se a sua agulha magnética puder se girar livremente, sem nada impedindo, segurando ela, e sabendo que os opostos se atraem, a sua extremidade sul vai virar para o polo norte da Terra e a sua extremidade norte vai acabar virando para o polo sul da Terra. Sabendo de tudo isso, agora eu vou fazer um exercício com vocês e tal, e vai aparecer aqui e eu vou ler o enunciado. A bússola representada na figura abaixo repousa sobre sua mesa de trabalho. O retângulo tracejado representa a posição em que você vai colocar um ímã, com os polos respectivos nas posições indicadas. Em presença do ímã, a agulha da bússola permanecerá como em. Aí temos a alternativa A, B, C, D e E. A resposta certa seria a letra A, pois se colocarmos a agulha em cima da mesa ali, como eu disse antes, os opostos se atraem. Então, o seu ponto norte vai se virar para o ponto sul. No caso ali, a agulha, como tá as pintadinhas ali, a ponta norte da agulha vai virar para o ponto sul da mesa de trabalho. E é isso, esse foi o trabalho. Obrigada a todos que assistiram e fiquem em casa e usem máscara.